Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um dia da leitura dos Evangelhos em 40 dias. Como é que foi o primeiro dia? Fez? Cumpriu? Muito bom estarmos juntos participando desse tempo. Hoje nós vamos para o nosso segundo dia. Hoje, sem muitas delongas, vamos ler do capítulo 4 ao capítulo 6 e nós vamos começar a partir de agora. Se você não recebeu o seu plano de leitura, fale comigo. Relembrando para vocês que eu estou fazendo a leitura nessa Bíblia, a história de Jesus segundo os Evangelhos, Bíblia Prazer da Palavra, do Israel Belo de Azevedo, mas você pode fazer a leitura na sua versão. Eu tenho a NVI, faça a leitura na sua versão, pode acompanhar. Tem gente fazendo na versão A Mensagem, tem gente fazendo na Nova Almeida, a que você tiver e se sentir melhor, tá bom? Eu quis trazer essa versão porque vocês vão começar a observar, principalmente agora daqui para frente, a didática dela, o entendimento, a explicação de alguns textos que às vezes são palavras difíceis, ele traz de uma maneira mais clara, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, as tentações. Algum tempo depois, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Ali Jesus jejuou durante 40 dias e ficou com muita fome. A primeira tentação. O tentador se aproximou de Jesus e disse: Já que você é o Filho de Deus, determine que as pedras daqui virem pães para que você se alimente. Jesus, porém, respondeu citando Deuteronômio 8:3. Está escrito que o ser humano não vive apenas do que come, mas da palavra que o Deus eterno diz. A segunda tentação. Depois dessa resposta, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Quando chegaram ao lugar mais alto do templo, ele disse a Jesus: Já que você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Afinal, está escrito no Salmo 91, 11 e 12. Ele dará ordem aos seus anjos sobre você e eles o pegarão pelas mãos e não permitirão que você tropece. Jesus respondeu: É verdade, mas também é verdade o que está escrito em Deuteronômio 6,16. Não ouse testar o Deus eterno. Terceira tentação. Sem se dar por vencido, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, de onde lhe mostrou lugares famosos e luxuosos. Em seguida, lançou o seu terceiro desafio. Tudo isso pode ser seu. Basta que você se curve diante de mim e me adore reconhecendo o meu poder. E Jesus respondeu: Fora daqui, Satanás. Em Deuteronômio 6,13 está escrito: Adore o Deus eterno e preste culto exclusivamente a ele. Satanás se retirou, mas Jesus não ficou só, porque alguns anjos apareceram e começaram a cuidar dele. Algum tempo depois, Jesus soube que João Batista estava preso. Em função da notícia, Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia, mais precisamente para Nazaré. Ficou pouco tempo nessa cidade, porque logo foi morar com a sua família em Cafarnaum, distante uns 50 quilômetros, localizado ao longo do Mar da Galiléia e que no passado pertencera às tribos de Zebulon e Naftali. Com isso, cumpriu-se o que o profeta Isaías escrevera no século 8 antes da era cristã: Ó habitantes da terra de Zebulon e Naftali, que está à beira-mar, no lado oeste do rio Jordão, na Galiléia, em que poucos confiam. Vocês viviam na escuridão, mas viram uma grande luz. Vocês estavam próximos de morrer, mas a luz da vida brilhou sobre vocês. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está chegando o evangelho da graça de Deus. Na praia do Mar da Galiléia, Jesus se encontrou com Simão, que depois seria conhecido como Pedro, e também com André. Os dois eram irmãos. Naquele momento, eles estavam preparando as suas redes para lançá-las ao mar, já que eram pescadores. Jesus os chamou: Venham comigo. Se vierem, vocês anunciarão o evangelho que transforma as vidas das pessoas, não serão apenas pescadores. Imediatamente, os dois largaram as redes e foram com Jesus. Caminhando um pouco mais na mesma praia, Jesus se encontrou com dois outros irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco consertando as redes. Da mesma forma, Jesus chamou os dois. Imediatamente, eles também deixaram o barco com o seu pai, Zebedeu, e seguiram Jesus. Em companhia de seus companheiros, Jesus andava por toda a região da Galiléia. Ele pregava o evangelho da graça de Deus nas sinagogas, onde os judeus se reuniam, e curava as doenças das pessoas em seus vilarejos e cidades. A fama de Jesus correu por toda a Síria, que era o nome que os romanos davam à região e que incluía Israel. As pessoas traziam seus enfermos a Jesus e ele os curava. Eram doentes de todos os tipos, doentes do corpo e da mente.
Eles vinham da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Quando encontravam Jesus, tornavam seus seguidores. Agora nós vamos para Mateus capítulo 5, o primeiro grande sermão, famoso sermão, o Sermão do Monte. Centenas de pessoas vinham procurar por Jesus. Num certo dia, ao vê-las chegando, Jesus subiu a um monte e ali se sentou. Depois que as pessoas se aproximaram, ele se pôs a ensinar, pregando o sermão que se segue. A verdadeira felicidade. Os que dependem de Deus são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que choram são felizes, porque receberão o conforto que precisam. Os que lutam, mas não lançam mão da violência, são felizes, porque receberão o que buscam. Os que passam fome e sofrem injustiças são felizes, porque terão suas necessidades atendidas. Os que agem com compaixão com os outros são felizes, porque serão tratados com compaixão. Os que preservam puros os seus corações são felizes, porque encontrarão alegria plena no Deus eterno. Os que promovem a paz são felizes, porque serão reconhecidos como filhos amados do Deus eterno. Os que enfrentam perseguições por amar a justiça são felizes, porque o céu está garantido para eles. Os que são insultados, perseguidos e caluniados por me amar são felizes. Eles podem desde já se alegrar grandemente, porque receberão uma grande recompensa no céu. No passado, os profetas do Deus eterno sempre foram perseguidos. Vocês devem ser como o sal, que tem a capacidade de preservar e dar sabor ao alimento. Se for misturado com impurezas, o sal não cumpre o seu propósito, não servirá para nada e será jogado no lixo. Vocês devem ser como luz do sol, que ilumina o mundo durante o dia. Essa luz não pode ser escondida atrás de um monte. Veja o que acontece quando escurece. A luminária não é acesa e colocada debaixo de um móvel, mas ao contrário, é posto num lugar alto para iluminar todo o ambiente. Do mesmo modo, vivam de tal maneira que a sua luz brilhe, para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e reconheçam o amor do Pai Celeste. Não conclua precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim obedecê-lo, evidenciar sua importância e confirmá-lo. Aqui estou para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo e ainda assim será até o mundo acabar. E assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. Quem desrespeitar qualquer um dos mandamentos das Escrituras, inclusive os menos citados, e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, demonstra que não entendeu o que é o Evangelho da graça de Deus. Quem usa as verdades sagradas para aplicar a sua vida e ensina outras pessoas a respeitar e a viver esses mandamentos, demonstra que vive de acordo com o propósito de Deus, o Criador. Portanto, não imitem nem os teólogos nem os fariseus, mas procurem viver segundo os elevados padrões do Deus eterno, como tenho ensinado a vocês e passo agora a explicar. Vocês ouviram o que diz as Escrituras sobre a raiva? Está escrito em Êxodo 20:13. Não mate. Vocês sabem que quem matar será condenado por um tribunal. Eu, porém, vou mais além. Quem ficar com raiva de outra pessoa já pecou. Quem xingar outra pessoa também será condenado. Quem tratar uma pessoa com desprezo afastou-se completamente do Deus eterno. Assim, se estiver no templo para levar uma oferta e se lembrar que uma pessoa está com raiva de você, saia dali, vá reconciliar-se com ela e só então volte para ofertar. Se houver alguma contenda, chame o oponente e faça um acordo com ele, antes de chegarem ao tribunal. Não se deixem dominar pela raiva. Evite que ele convença o juiz de que você está errado e você venha a ser condenado à prisão. Se você for condenado e preso, terá que cumprir a sentença e perderá grande parte da sua vida e dos seus recursos. Evite que isso aconteça com você. Vocês ouviram o que está nas Escrituras sobre a fidelidade conjugal, em Êxodo 20:14? Não adultere. Eu, porém, vou mais além. Se você olhar para uma mulher que não seja a sua esposa e desejar, é como se tivesse adulterado com ela. Portanto, se os seus olhos levam você a pecar, pare de olhar. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para evitar o erro, pois será severa a sentença se descumprir o acordo que você assinou com sua mulher diante do Deus eterno. É melhor não enxergar do que ser condenado ao inferno. Se forem as suas mãos que levam você a pecar, pare de usá-las. É melhor não usar as mãos do que ser condenado com elas ao inferno. Ainda sobre casamento, vocês ouviram a orientação que está em Deuteronômio 24, de 1-4, segundo a qual o marido pode conceder o divórcio se a mulher dele o desagradar? Eu, porém, vou mais além.
Quem rejeita a sua esposa sem que ela tenha cometido relações sexuais ilícitas, não deixa para ela outra alternativa que não seja se unir com outro homem e assim adulterar, já que não está legalmente divorciada. De igual modo, comete adultério também aquele que se casa com uma mulher rejeitada pelo marido por outro motivo que não seja o adultério. Vocês ouviram o que também foi dito aos nossos antepassados? Não façam juramentos falsos, mas sejam fiéis diante do Deus eterno no que prometeram. Eu, porém, vou mais além. Jamais façam juramentos usando o nome do Deus eterno que é soberano. Jamais façam votos apresentando o céu ou a terra como testemunha. Vocês não os controlam, mas sim o Deus eterno. Jamais jurem pela pátria, porque vocês não têm como cumprir esse voto. Não usem esse tipo de recurso. Falem e vivam a verdade, apenas a verdade. A mentira é inspiração maligna. Vocês ouviram também o que foi dito, como lemos nos primeiros livros das Escrituras, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vou mais além. Não revidem aos que fazem mal a vocês. Assim, se alguém atacar a sua honra em público, não devolva os insultos. Se alguém quiser ficar com a roupa que você usa no dia a dia, faça mais, dele também a sua roupa de gala. Essa parte é muito boa. Se numa caminhada a pé alguém lhe pedir para carregar a mochila dele durante um trecho da viagem, faça mais, leve até o fim do percurso. Se alguém lhe pedir ajuda, não fique indiferente, ao contrário, seja generoso. Vocês ouviram o que foi dito em Levítico 19, 18 e 26, 7? Amem o seu próximo e odeiem seus inimigos? Eu, porém, vou mais além. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. É desse modo que mostrarão que realmente são filhos do Pai Celeste. Afinal, Ele ama tanto os bons quanto os maus, providenciando sol e chuva para ambos. Que grandeza há em amarem apenas aqueles que os amam? Os coletores de impostos que vocês tanto desprezam amam as pessoas que apreciam. Quando saúdam apenas seus amigos, vocês estão fazendo o que todos fazem. Até os descrentes fazem isso. Diferentemente, imitem o perfeito Pai Celeste de vocês. Amem incondicionalmente e demonstrem que são espiritualmente maduros. Mateus capítulo 6. Jesus continuou. Dediquem-se a fazer o bem, mas quando o fizerem, não façam propaganda. O Pai Eterno sabe, e isso é suficiente. Então, quando oferecer uma esmola, nenhum de vocês fique contando o que fez, nem nos templos, nem nas ruas. Ninguém deve buscar elogios por essas coisas. O Deus Eterno já as viu. Assim, quando algum de vocês der esmola, faça de modo que ninguém veja. Ninguém fique se gabando do que fez. O Deus Eterno já viu. Isso é suficiente. Quando orarem, não façam como os hipócritas. Eles ficam em pé nos lugares de destaque nas igrejas e em outros lugares para que todos vejam como são crentes. O Deus Eterno não aprecia esse tipo de comportamento. Cada um, quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e apresente a sua prece ao Pai, que tudo vê e aprecia quem age assim. Em suas orações, não fiquem repetindo palavras como fazem as pessoas que acham que têm que falar muito para serem ouvidas. Não façam como elas fazem. Estejam certos que o Pai Eterno sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de orarem. A oração modelo. Orem assim. Nosso Pai Celeste, Tu és absolutamente perfeito. Queremos que o Teu Evangelho seja aceito e desejamos que a Tua vontade se realize de modo pleno no presente e no futuro. Pedimos que nos dês o alimento necessário para cada dia. Precisamos que nos perdoes quando te ofendemos, assim como perdoamos os que nos magoam. Oramos para que não nos deixes pecar quando formos tentados e que nos livres do mal. Por fim, cantamos que Tu estás no controle de tudo, com poder e glória para sempre. Amém. Lembrem-se de que, se perdoarem aos que magoam vocês, o Pai Eterno os perdoará. Agora, se não perdoarem aos que magoam vocês, o Pai Eterno não os perdoará. Não se cansem de perdoar. Perdoem aos que lhes fizerem mal quantas vezes forem necessárias. Façam como o Pai Celeste, que sempre perdoa os seus nossos erros. Quando jejuarem, evitem aparecer em público com o rosto abatido para parecerem espirituais. Não imitem os hipócritas que fazem questão de deixar claro que estão jejuando. Eles querem o reconhecimento das pessoas e é tudo que terão. Com vocês deve ser diferente. Quando jejuarem, lave o rosto, penteie o cabelo e mantenham uma boa aparência para que ninguém fique sabendo que estão jejuando. Jejum é uma coisa íntima entre pessoa e o Deus Eterno, e Ele responderá às suas orações. Não confie no dinheiro que acumularam, de repente ele pode acabar. Um ladrão pode vir e levar tudo. Confiem nas bênçãos do Deus Eterno, porque nada as destrói e ninguém as rouba. Não faça do dinheiro a razão de ser das suas vidas.
Tudo depende da motivação de vocês. Se suas motivações forem boas, será bom que vocês fizerem. Se forem ruins, vocês só farão coisas erradas. Lembrem-se disso. Se suas motivações forem pecaminosas, vocês produzirão pecado depois de pecado. Vocês precisam fazer as escolhas certas. Não dá para fazer o bem e o mal ao mesmo tempo. Vocês precisam decidir de que lado estão. Que seja do lado do Deus eterno, não do dinheiro. Não pensem que a vida se resume em comer, beber ou vestir. A vida é mais do que comida. O corpo é mais que a roupa que vocês vestem. Vejam os pássaros voando. Eles não plantam, não colhem, não guardam coisas. No entanto, o Pai Celeste os sustenta. Será que vocês têm menos valor do que eles? Por que vocês se preocupam tanto com as coisas se não podem acrescentar um dia sequer a adoração das suas vidas? Por que se preocupam com roupas? Vejam as flores do campo. Elas não trabalham e não se esforçam. No entanto, eu garanto que elas são lindas, mais lindas do que as mais caras joias que o rei Salomão usava. A conclusão é clara. Confiem de todo o coração, porque o Deus eterno que veste as flores do campo, que crescem num dia e no outro são arrancadas, cuidará de vocês, apesar da pouca fé que têm. Então não fiquem achando que faltará comida, bebida ou roupa para vocês. Muita gente pensa e age assim, mas quem tem o Deus eterno como Pai não precisa se preocupar. Ele sabe do que vocês precisam. Então, busquem em primeiro lugar viver no compasso da graça do Deus eterno. Ela o suprirá em todas as suas necessidades. Portanto, não se preocupem hoje com o que poderá acontecer amanhã e que só amanhã poderá ser resolvido. Vivam um dia de cada vez. Que bênção, hein? Gente, olha o ensinamento, olha quantos ensinamentos. Lembrando, Mateus está escrevendo para judeu e Jesus no Sermão do Monte pegou trechos lá do Antigo Testamento. Lembra que está escrito nas Escrituras, na lei de Moisés? Eu vou mais além. Tem gente que acha que o evangelho pode qualquer coisa. Jesus, na verdade, colocou um nível mais acima. A graça é de graça, mas ela não é barata. Exige obediência. E é somente ler, entender e aplicar, não tem segredo. Amanhã a gente continua, se Deus quiser, Mateus capítulo 7, 8 e 9. Essa versão é maravilhosa. Você observou que quando Jesus fala o que estava escrito na lei, ele diz o versículo. Não são todas as Bíblias que trazem isso. E algumas palavras aqui, não sei se vocês perceberam, a questão do dinheiro ser o Senhor, das motivações, tudo isso está tudo muito de maneira clara. Então, vamos aproveitar, vamos colocar em prática. Esse Sermão do Monte é precioso. Valeu, gente! Até amanhã, se Deus quiser, na nossa próxima leitura. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ótimo dia, que Deus te guarde.